Professor Ronaldo de volta. O assunto de hoje que a gente vai tratar é sobre frações. Bom, gente, frações, dizem que essa ideia de fração surgiu há mais de 3.000 anos atrás, quando a gente buscava assim um número diferente para representar uma quantia que não era exata. Como é que eu posso dizer? Antigamente os agricultores eles mediam seus terrenos, suas roças, né, seus arados, e ao medir ele percebia que nem sempre dava um valor exato da unidade de medida que eles utilizavam. Às vezes ele utilizava a braça. O meu terreno deu 20 braças, mas só que passou um pouquinho. O meu faltou um pouquinho para dar 30 braças para poder completar meu terreno. Então surgiu a necessidade de criar esses números que complementassem essa quantia que falta ou que sobra nas medidas deles. Então foi criado mais ou menos por aí a ideia de fração, certo? Só que hoje a gente não vai tratar essas medidas com cercado, com cercas. Vamos trabalhar aqui com figuras para ver se a gente entende melhor. Aqui vamos imaginar que eu tenho pizzas. Então é isso, a gente vai trabalhar como se aqui fosse pizza, certo? E vamos imaginar também que essa parte pintada, todas as partes pintadas representam as partes que eu comi, que você come, a gente está querendo nesse momento. E também vamos pensar que sempre numa fração, essas partes que eu coloco como partes de um todo, elas devem ter tamanhos iguais, gente. Todas elas têm que ter tamanhos iguais. Para ser fração, tem que ter tamanhos iguais. Então vamos imaginar o seguinte. Na primeira pizza, se eu comer um pedaço, então eu comi um pedaço de um total de 4. O total tinha 4. Então eu represento um pedaço de um total de 4. Represento um quarto. 1 sobre 4. E toda vez que tiver uma fração, a gente sabe que o número de cima é chamado numerador e o de baixo é chamado denominador. Tá bom? Então eu leio 1 quarto. Aqui nesse segundo exemplo, agora eu comi 2 pedaços e o total continua sendo 4. Então eu comi 2 de 4, 2 quartos. E no terceiro, eu agora estou comendo 3 pedaços, 3 fatias. Então eu comi 3 de um total de 4. Então eu comi 3 quartos. E continuando, a gente vê nesse outro exemplo que agora eu comi 4 pedaços. Então eu comi 4 pedaços de um total de 4 pedaços. Então eu percebo aqui que 4 de 4 quer dizer que eu comi toda a pizza. Esse número vai representar uma pizza inteira. Tá bom? Mas eu não posso, essa pizza eu posso dividir em mais fatias ou em menos. Por exemplo, agora que eu coloquei a mesma pizza, só que agora eu dividi em 8 partes iguais, porque pode ser representado de qualquer quantia, viu? Então nessa primeira aqui eu comi 2 pedaços, que é os 2 pintados. Eu comi 2. Só que agora o nosso total é 8 pedaços total. Então ficou 2 oitavos. E no nosso último exemplo, a gente percebe que foi comido 3 fatias, 3 pedaços, e o total seria 8. O total de 8, eu comi 3 oitavos. Então, o ideal é a gente observar o seguinte. Se eu estou me tratando da parte pintada, é o primeiro, o numerador. E essa parte de baixo, o denominador, é sempre o total, viu? Toda vez o denominador é o total, porque às vezes os alunos querem fazer a parte pintada e a parte que está branca, essas coisas desse tipo. Então, prestar bastante atenção nessa representação de fração quando se tratar de figuras, tá bom? Bom, gente, por aqui é aquele momento, né? Coloquei 2 exemplos e aí você diz, eu já entendi como é que faz essa representação de frações através de figura. Aí, o que você pode pensar? Eu tenho aqui, 2 barras, elas estão divididas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços. Como é que eu representaria em fração?
Aí tu poderia pensar o seguinte, ó, eu tenho 7 pedaços pintados, aqui eu tenho mais 3 pedaços. Então eu tenho 10 pedaços de um total de 14. É isso? Bom, essa maneira está errada, tá bom? Como é que você deve fazer isso? Você tem que imaginar, ó, tá errada. Você tem que imaginar o seguinte: eu tenho agora aqui, ó, tenho duas barras separadas, tá bom? E cada uma dessas barras, ela tem 7 pedaços. Então, como é que você tem que pensar? Nesse primeira figura, aqui eu tenho uma barra inteira. Então, você está utilizando toda a barra. Então, aqui eu tenho uma inteira. E nessa segunda barra, eu tenho 3 partes pintadas. Então, nessa segunda barra, eu tenho 3 partes de um total de 7. Então, nessa segunda barra, eu teria 3 de um total de 7. Então, nós não podemos simplesmente contar todas as partes e fazer a fração. Então, esse tipo aqui especial de fração, ele é chamado de número misto. Onde eu tenho uma barra inteira, e eu tenho mais outra barra que não está inteira, que é 3 sétimos. Então a gente escreve dessa forma, uma fraçãozinha menor perto do número maior, que quer dizer uma barra inteira e mais 3 sétimos. Essa representação é chamada de número misto. Tá bom? No mesmo caso desse segundo exemplo. Se eu fosse fazer normal, eu tenho 5 partes pintadas, né? 5. E o total de partes é 4 mais 4, 8. Daria 5 oitavos. Errado. Não pode. O certo é você pensar e fazer. Eu tenho uma barra, um quadrado completo, que é um inteiro. E esse outro aqui só está pintado um do total de 4. Então eu teria 1/4. Então ficaria assim. Eu tenho um inteiro e 1/4. Viu, gente? Então, sempre que tiver mais de uma figura inteira, a gente representa dessa forma. E esses números são chamados número misto. Eu achei por bem também colocar para vocês, lá por curiosidade. E até por estudo mesmo, a gente estuda isso. Então, eu resolvi colocar também. É outra forma de representação de frações. Mas nesse caso é quando tem mais de um inteiro. Tá bom? Quando é menos de um inteiro, é representado daquela forma direta que eu estava fazendo aqui, mas que nesse caso não se aplica. Beleza? E vamos finalizar aqui com mais 2 probleminhas. O primeiro: João plantou 1/4 de sua horta com alface e 2/4 da horta com tomate. Qual fração da horta ficou sem plantar? Ora, que você tem que pensar. Se for fazer com figura, você pode imaginar a figura, o denominador não é sempre o total de partes? Então vamos imaginar que ela tem 4 partes iguais. Sendo que 1/4, que é o primeiro, já foi utilizado para alface. Então, ó, esse aqui eu plantei. E 2/4 foi plantado de tomate. 1/4, 2/4. Qual foi o total de que foi plantado? Foi plantado 3 de um total de 4. Então, mas a pergunta é, qual a fração que ficou sem plantar? Então, aqui ficou sem plantar, foi essa aqui. Ela não foi plantada. Então, sem plantar, foi apenas 1/4. Agora, se ele perguntasse o que plantou, o que ele plantou? Aí ele plantou 3/4. Porém, a nossa pergunta é o que ficou sem plantar. Então, o que ficou sem plantar foi 1/4 da horta. E no problema 2, diz o seguinte: estudos mostram que, em média, nós, seres humanos, passamos 1/3 de nossa vida dormindo. Segundo esses estudos, qual fração de nossa vida utilizamos para outras atividades? Da mesma forma, você pode procurar entender o problema através de um desenho qualquer e ver o denominador. O denominador agora é 3, quer dizer que foi dividido em 3 partes iguais a situação. Então eu divido em 3 partes iguais. Aí ele diz o seguinte: 1/3, 1 em cada 3, né? A gente passa dormindo. Então, ó, essa parte pintada representa
o que a gente passa dormindo, é isso? 1/3, que é de 1/3. E esses outros 2 é a que a gente faz outras atividades, que a gente não está dormindo. Então eu vou ter, para outra atividade, um total de 2/3. 2/3 é para outras atividades, tá bom? Então é isso, a gente finaliza aí essa parte, né, introdutória sobre frações. Até a próxima.